O nosso estudo de hoje, a visão espírita sobre as células-tronco. A base do nosso estudo é o Livro dos Espíritos e a Revista Espírita de 1858. Essa é a nossa base principal. Mas, claro, que tem muita matéria nova, porque isso não constava, as células-tronco não existia à época de Kardec. Mas a doutrina espírita vai se posicionando, os espíritos vêm nos orientando, e a gente está aproveitando essas informações junto com o que tem na codificação para que nós consiga ter essa visão espírita sobre as células-tronco. Vamos lá. Bom, qual que é a intenção nossa? Qual que é o nosso intuito de falar sobre isso? Então, o nosso intuito é ajudar aqueles que ainda não têm uma opinião formada sobre esse assunto, ou que ainda têm muitas dúvidas sobre essa questão das células-tronco, para nós juntos tentarmos dar esse subsídio para colaborar com esse tema, sem, claro, pretendermos ser donos da verdade, mas nos posicionarmos, entendermos, criar nossa opinião e ver a visão da doutrina espírita sobre um tema tão efervescente nos dias de hoje. Vamos lá. Por que é importante nós estudarmos, né? Porque não é segredo para ninguém que esse desenvolvimento científico, a partir do século XX, foi o maior desenvolvimento de todos os séculos anteriores somados. Então, nós vivemos uma era de muito conhecimento, de muito desenvolvimento científico. Estamos, então, em um momento de grandes descobertas em todas as áreas, mas principalmente na medicina. A medicina tem, nos últimos anos, mostrado uma evolução muito grande, e com isso mudando a qualidade de vida, o padrão de vida, a longevidade. Tantas coisas que vêm fazendo com que a nossa vida se torne melhor. Para termos uma ideia, até o início dos anos 1800, nem anestesia tinha. E hoje nós temos tanto equipamentos que conseguem ver tudo que tem dentro do nosso organismo, né? Fazer as ecografias, tantas coisas que aparecem para que os médicos possam ter mais acerto, né? Naquelas necessidades que nós temos em nossas enfermidades. Então, vivemos grandes momentos, mas notadamente na área da medicina. Em frente. E aí nós fazemos um alerta, né? Nós temos que estar alertas, pois muitas descobertas que foram descobertas para justamente ajudar nós na medicina, também nos transportes todos, né? Como a gente vê descobertas como a pólvora, a energia atômica, os aviões, e acabaram sendo utilizados para fins bélicos. E isso levou à destruição de milhões de vidas. Por isso, cabe nesse momento nós fazermos uma importante reflexão sobre esse tema, sobre essa grande descoberta científica que são as células-tronco, para que estas não venham a ser fontes de destruição de vida. Por isso, vale muito a pena nós termos esse conhecimento e nos orientarmos quanto a isso. Então, vamos começar com aquela pergunta, né? Próxima. O que são células-tronco? Vamos tentar ver o conceito. O que é uma célula-tronco? Próxima. Bom, células-tronco, então, foram descobertas em novembro de 1997. Esses dias, outro dia aí já, né? Até então, ninguém sabia o que eram essas células-tronco. Ninguém tinha estudado antes sobre essas células. Próxima. Então, as células-tronco, elas são células que possuem uma capacidade de se replicarem, de se reproduzirem de forma igual a elas e também se transformarem em outros tipos de células do nosso corpo. Então, essa célula-tronco, ela pode se tornar uma célula óssea, uma célula muscular, uma célula nervosa. Então, ela
E isso, essas células, elas podem trazer muitos benefícios terapêuticos. Então, são células capazes de gerar células iguais a si ou diferentes de si mesmo. Então, por isso que são chamadas células-tronco. Elas se multiplicam, se replicam e criam células de outros tipos também. Então, é muito importante esse tipo de descoberta para a medicina. Próximo. Então, esses estudos da engenharia genética têm avançado muito, visto que os cientistas já estão, né, manipulando essas células-troncos. A ideia, o objetivo principal é para fins terapêuticos, para cura, para tratamento de doenças degenerativas, doenças crônicas, muitos traumas, recuperação de tecidos. Então, a ideia é para fins terapêuticos. O estudo que se desenvolve é para isso. Próxima. Então, a utilização dessas células-troncos para fins terapêuticos representa um avanço muito grande, é um passo muito grande que a humanidade dá para o tratamento dessas inúmeras doenças que hoje são tratadas, né? São ditas como incuráveis. E para pacientes, né, que têm certas enfermidades, certas lesões irreversíveis, principalmente na medula espinhal, que impede movimentos, ela pode trazer esses movimentos novamente. Aqui nós vamos listar agora no próximo slide algumas dessas doenças que, né, as células-tronco vão ajudar e muito. Próxima, Edson. Então, a gente vê aqui que aqui eu trouxe algumas principais, né? As doenças neurovegetativas, o mal de Hodgkin, que é a correção dos neurônios, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, paralisia, infartes, para recuperar tecidos cardíacos, cirroses, para recuperar tecidos do fígado, células do fígado, para aqueles que têm diabetes, as queimaduras, artrites, que são, né, tendões, na parte óssea também, os transplantes, tudo isso as células-tronco vão ajudar para estas pessoas recuperarem a saúde. Próximo. Então, nós vimos o que é células-tronco. E que tipos de células-troncos que existem hoje, que foram descobertas? Próxima. Então, existem 2 tipos de células-tronco. Elas podem ser adultas ou embrionárias. As células-tronco adultas são encontradas em tecidos como medula óssea, sangue, fígado, cordão umbilical, placenta, entre outros. Nós, adultos, né? A partir do 16º dia, já, o embrião já é considerado, né? Ele já passa a oferecer células adultas. E as embrionárias, então, como disse o próprio nome, são encontradas no embrião humano, mas no embrião até o 5º dia, principalmente. Até o 16º dia ainda se encontra. Então, o 15º dia. Mas principalmente até o 5º dia após a fecundação, aonde se encontra principalmente as células embrionárias. Vamos falar mais disso à frente aí. Próxima. E existe diferença, então, entre célula-tronco embrionárias e células adultas? Vamos ver. Vamos falar primeiro das embrionárias. As células-tronco embrionárias, elas têm uma característica que são chamadas, isso em termos científicos, né, de totipotentes, que são aquelas que conseguem se diferenciar em todas as 75 trilhões de células que existem em nosso organismo e nos 216 tipos de tecidos que formam o corpo humano, como osso, nervos, músculos, sangue. Ou seja, as células embrionárias, elas conseguem formar o corpo humano inteiro. Vamos para as células-tronco adultas agora. Próxima. Falando embrionárias ainda. Então, essas embrionárias, elas têm 3 tipos ali. A totipotentes, que é até o 5º dia de fecundação, como eu falei.
essas podem produzir um organismo completo, um corpo inteiro, mas até o 5º dia. Quinto dia após a fecundação. Tem as pluripotentes, que são células que conseguem já se originar nos 216 tipos de tecidos, mas já não conseguem mais formar um organismo completo. Então, do 6º ao 14º dia. E tem a multipotentes, que daí geram somente os tecidos dos quais se originaram, que praticamente é o que faz uma célula adulta, que é do 15º dia em diante. Vamos em frente. Agora sim, vamos falar das células tronco adultas. Então, de acordo com as pesquisas, essas células adultas têm uma capacidade de diferenciação muito mais reduzida que a embrionária. O que elas fazem? Próxima. Então, elas são classificadas em 2 tipos apenas. São aquelas que se diferenciam em único tecido, ou seja, ela pode se reproduzir nela mesma, ou seja, naquele tecido igual a ela. Por exemplo, se retirar uma célula tronco adulta do fígado de uma pessoa, ela só vai ter a capacidade de se multiplicar em uma célula do fígado desse indivíduo, né? Ela só vai se multiplicar em ela mesma. E tem as oligopotentes, que são as que conseguem diferenciar em outros poucos tecidos. Aqui dá um exemplo ali do cordão umbilical, né? Que tem a capacidade de se multiplicar em alguns outros tipos de células, mas não em todos. Próximo. Bom, nós vimos aqui a diferenciação das células tronco adultas e as embrionárias. As embrionárias, desde que seja até o 15º dia, você consegue multiplicar e transformar num corpo inteiro de qualquer tipo de célula. Essas coisas, né, são mais científicas, são mais para nós, que nós tenhamos noção do que vamos trabalhar hoje. Qual que é a vantagem e a desvantagem da utilização das células tronco embrionárias e adultas? Porque elas têm vantagens e desvantagens. Vamos ver. As vantagens das células tronco embrionárias. Primeiro, que elas são células tronco extraídas de embrião e são bem mais abundantes. Elas conseguem se multiplicar numa quantidade muito grande. Essas embrionárias então, conseguem se diferenciar em todas as 75 trilhões de células existentes no nosso organismo e nos 216 tipos de tecidos que formam o corpo humano. Isso até o 5º dia após a fecundação. Próxima. Aqui a gente encontra como desvantagem das células tronco embrionárias, a vantagem é que elas se multiplicam e formam um corpo inteiro, mas desvantagens. Para a utilização da célula tronco embrionária, é necessário destruir uma vida que está no primeiro estágio de desenvolvimento, que é um embrião, né? No 5º dia de vida, destrói-se uma vida para salvar um adulto doente. Seria essa uma desvantagem. Elas podem ser atacadas pelo sistema imunológico dos receptores, ser confundidas com invasores indesejados. Então, existe muita rejeição até que você consiga fazer com que o organismo entenda que aquela célula ela está ali não como algo que está destruindo o seu corpo, mas para ajudar, né? As células tronco embrionárias causam grande rejeição em qualquer organismo transplantado. E as células tronco embrionárias apresentam um grande risco de provocar tumores cancerígenos, né? Então, tem a vantagem, que ela se transforma em qualquer tecido do organismo, em qualquer célula, mas ela tem as desvantagens. Uma das piores é que ela apresenta um grande risco de provocar tumores. A gente vai ver aqui uma matéria que fala sobre isso. Próxima. Então, nessa revista The Lancet, em julho de 2004, traz um artigo mostrando que as células tronco de embriões congelados, nós vamos falar bastante de embriões congelados mais para frente, estão muito longe de serem a mais perfeita fonte de células tronco para terapias. Porque aonde elas foram utilizadas apresentou um tipo de câncer extremamente invasivo e grave.
situação aonde foi feito o uso dessas células-tronco, não é todo o caso, mas a maioria dos casos apresentou essa situação. Bom, vamos ver então as vantagens das células-tronco adultas agora. Próxima. Então, primeira vantagem, para a utilização de uma célula-tronco adulta, não é necessário destruir nenhuma vida. A chance de rejeição ao autotransplante, retirada do próprio paciente, é bem menor. E o risco de uma célula-tronco adulta apresentar tumores é muito pequeno. Bem menor do que as células embrionárias. Vamos ver as desvantagens da célula-tronco adulta. As células-tronco adultas são bem mais raras. Sua qualidade é inferior. Elas não atingem todos os tecidos que formam o corpo humano. Elas se replicam em um número muito limitado. O que acontece? Então, não é toda a doença que ela vai conseguir ser usada para fins terapêuticos, né? Porque ela não vai resolver essa questão. As embrionárias, para essa parte, ela já consegue se replicar em qualquer tipo de célula. Por isso que existe essa intenção de muitos cientistas em utilizarem células-tronco embrionárias. Bom, vimos o que é vantagens e desvantagens de cada uma e os tipos de células que existem. Isso aqui tudo é mais técnico, a gente não tem muito o que opinar, isso aí é os cientistas que nos informam. Vamos lá. Primeira polêmica. Próximo. A polêmica no uso das células-tronco embrionárias. Próxima. Então, no uso dessas células-tronco de embriões humanos é que está residindo as discussões morais a respeito do tema. Por quê? Porque a gente tem que destruir o embrião para retirar as células. Um embrião que está no seu 5º dia de vida. E aí vem essa questão. É lícito eliminar uma vida para salvar ou ajudar outras vidas? Então, isso é muito polêmico. Há uma discussão moral muito grande a respeito desse tema. Próxima. Aqui eu coloquei a formação, né? O instante zero da fecundação, 5 dias depois, a hora que ele já está com uma certa formação, é onde esse embrião é destruído para a retirada das células-tronco. Então, esse debate ético da sociedade científica toda ocorre exatamente porque tem que destruir uma vida no primeiro estágio de desenvolvimento para salvar outra vida, um adulto doente, por exemplo. Ok? E o que tem de legal, de lei sobre isso? Vamos ver agora. O que diz a lei de biossegurança? Essa lei que existe é a lei número 11.105 de 2005. Essa lei de biossegurança trata de diversos temas, mas no artigo 5º ele trata das células-tronco embrionárias. E diz nessa lei que há autorização para a utilização das células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento. Então, quando você vai fazer essa fertilização in vitro, você acaba criando vários embriões, né? Para você, no caso, ter um filho. Os que não forem aproveitados são congelados. E aí ficam guardados de tempo indefinido. E aí que a lei entra daí. Os principais destaques, né, da lei, então esses embriões que não são utilizados, é que eles podem, segundo a lei, serem utilizados para algum procedimento. Então, diz essa lei, o artigo 5º da lei 11.105. É permitido o uso de células-tronco de embriões humanos gerados a partir de fertilização in vitro para pesquisas ou terapias. Então, é permitido. Os embriões humanos devem ter no máximo 5 dias após a fecundação. Então, os embriões têm que ser exatamente naquele prazo, como nós vimos ali. Os embriões precisam estar congelados há mais de 3 anos.
e é necessária a autorização dos genitores daqueles embriões. Esses são os destaques principais desse artigo 5º. Então, a gente vê que a lei fala sobre isso. Próxima. Bom, aqui, a partir daqui, a gente vai ver. Mas existe alguma saída para usar as células-tronco sem destruir os embriões? Eu paro aqui e pergunto para o Edson. Tem alguma questão, Edson? Pelo jeito, não. Então, vamos continuando. Opa! Não, por enquanto, o pessoal está devagar ali. Estão formando a ideia. Surgiu uma dúvida minha. Vamos lá. Não sei se você vai conseguir responder, né? Mas a fecundação, então, tem que ter no máximo 5 dias, né? Uhum. Quando ele é congelado, ele estaciona o processo, então, né? Claro que estaciona, porque senão haveria... senão haveria o nascimento do processo congelado, continuaria. Né? Então, ela teria que ser congelada, porque se dá a fecundação, eles têm que congelar ela imediatamente, né? Depois da fecundação, eu imagino. A gente vai falar sobre isso. Então, ele tem em torno... A hora que faz a fecundação, se eles fazem a união do espermatozoide com o óvulo, né? Eles fazem a união, até 48 horas depois que faz a união, já tem que congelar. De 48 horas até o quinto dia, né? Se você não usar, você já congela. Senão, aí a lei já não permite mais que seja destruído daí. Tá certo. Que coisa interessante. Obrigado, meu amigo. Mas vamos ver se o pessoal começa a participar. Vamos lá. Mas deixa o pessoal está prestando atenção. Mas seria bom que vocês também começassem mas vocês vão dar opinião, com certeza, daqui a pouco. Bom, a dúvida agora... Opa, volta ali. A dúvida agora. Existe alguma saída, então, para usar as células-tronco sem destruir os embriões? Porque hoje, né, as mãos estão atadas. As células-tronco adultas, elas não conseguem resolver todas as questões das doenças. Elas têm uma dificuldade maior de se replicarem. As embrionárias, não. Elas se multiplicam rapidamente, elas conseguem, né, formar um corpo inteiro, humano inteiro, qualquer tipo de célula, só que para isso você precisa destruir uma vida. É o mesmo caso de um aborto, praticamente, né? É um aborto, não deixa de ser. Só que não está no útero da mãe ainda. E aí fica essa questão. Será que existe alguma saída para usar as células-tronco sem destruir os embriões? Essa é a luta dos cientistas agora. Tentar achar um jeito de resolver. Porque conseguir avançar no conhecimento científico é importante, mas não pode causar destruição de vida para que você obtenha esse avanço. Então, ficamos nesse impasse hoje. E aí vem essa questão. Agora, existe alguma saída para usar as células-tronco sem destruir os embriões? Próxima. E aí que vem a grande notícia do momento. É a grande notícia. Isso é recente, tem poucos anos dessa descoberta. Então, existem pesquisas recentes que demonstram que qualquer célula-tronco adulta pode ser reprogramada ao estágio inicial e voltar a ser semelhante às embrionárias. Vejam que avanço. Hoje ainda elas não conseguem ser exatamente igual a um embrionário, mas estão muito próximas. Então, é um avanço científico nessa direção de uso de células-tronco muito importante. Muito importante. Próxima. Nós temos o neurofisiologista Luiz Eugênio Mello, que cita que essas pesquisas recentes têm permitido a reprogramação de células-tronco adultas para que passem a se comportar como células-tronco embrionárias, e tornando-se capaz de se diferenciar em todos os tipos celulares. Então, as pesquisas estão avançando. A ideia, o encaminhamento
é que vai se achar uma solução para isso. Reprogramar as células-tronco adultas. Essas células-tronco estão sendo chamadas de células-tronco induzidas. Então, a geração das chamadas células induzidas teria a vantagem de dispensar o descarte de embriões, eliminando esse grande dilema ético apontado pelos opositores do uso terapêutico das células, né, tronco embrionárias. Mas lembrando, é uma pesquisa, é recente, e ainda não está completa essa pesquisa. Falta muito ainda para se fechar a ideia. Próxima. Então, grande parte das pesquisas científicas estão direcionadas para que consiga-se obter essas células-tronco adultas com características semelhantes às embrionárias e que não necessita mais destruir embriões humanos. Então, já existem muitos movimentos sociais pedindo, né, que os cientistas se direcionem e avancem nesse sentido, porque já está se conseguindo reprogramar essas células adultas, para se tornarem, para agirem igual embrionárias. Porém, próxima. Porém, ainda há uma parte significante de cientistas e movimentos sociais que defendem a utilização imediata das células-tronco embrionárias, que não dá para esperar, tem que ser já, por estarem prontas e terem essa capacidade de se multiplicar em qualquer outro tipo de célula. Então, existe, embora a ciência já está avançando rapidamente, tá, né? Mas ainda falta mais estudos para se ter segurança quanto a essa transformação, essa reprogramação das células adultas, adultas em semelhante às embrionárias. Porém, como eu falei, existem cientistas e movimentos sociais que estão defendendo que tudo imediatamente seja usado, porque as embrionárias estão aí prontas, já com capacidade de ser utilizadas, mas contendo todas aquelas desvantagens que nós vimos anteriormente, e o grande risco maior é, inclusive, a formação de tumores muito violentos, muito agressivos, como a gente viu numa matéria, numa reportagem. Bom, próxima. Então, devido a essa situação de que ainda muitos grupos, muitos cientistas, muitos movimentos sociais não querem esperar, é que começou-se a tentar um outro caminho. E por que não se discutir quando começa a vida? Porque existem muitos grupos e muitos cientistas que não aceitam que a vida, que já tem a vida no quinto dia útil. Aliás, no quinto dia de vida do embrião. Quinto dia útil não, quinto dia de vida do embrião. Muitos discutem que não há. E aí começou-se a discutir isso. Quando começa a vida? Vamos lá. Próxima. Então, até o momento, até agora, a ciência continua firme nessa ideia, que a vida começa com a união do óvulo com o espermatozoide, no momento da fecundação. A ciência hoje, a posição oficial hoje, continua sendo que a vida começa na união do óvulo com o espermatozoide, no momento da fecundação, onde se cria ali uma célula viva que se multiplica em milhões de vezes, dando início à vida. Mas pelo interesse em se utilizar as células-tronco embrionárias, esses segmentos da comunidade científica e movimentos sociais começaram a questionar o exato momento que começa a vida. E aí começa a surgir um monte de situações polêmicas. Próxima. Então, ficou como o grande centro da polêmica hoje, para não se esperar o desenvolvimento científico de reprogramar as células-tronco adultas, de querer discutir quando começa a vida. Então, virou um grande centro de polêmica entre alguns cientistas e as religiões. Por isso que as religiões estão se posicionando. Então, na visão atual da ciência e das religiões, incluindo a doutrina espírita, a vida começa no momento da concepção.
mas já aparecem muitas visões científicas e religiosas, mostrando que existe essa divergência sobre o início da vida. Vamos ver alguns exemplos aqui. Próximo. Então, os diferentes pontos de vista sobre o início da vida. Então, nós temos o primeiro momento, que é a vida começa com a fecundação. Então, esse é o ponto de vista defendido pela maioria dos cientistas e é a posição oficial da ciência hoje. Boa parte das religiões, inclusive a doutrina espírita, diz isso para nós. Eu até coloquei ali que no Livro dos Espíritos, questão 344, os espíritos afirmam: a vida humana começa no momento da concepção. Isto é, quando o espermatozoide se une ao óvulo. Mas existe outro grupo que diz que a vida só começa quando o embrião chega ao útero, que é em torno do 7º dia, mais ou menos. Quando o embrião chega no útero e se fixa no útero, esse óvulo fecundado chega ali, né? É que a vida começa ali. Então, isso é defendido por alguns cientistas, e nesse ponto que começa a divisão celular para a formação dos órgãos. Seria, né, essa visão de alguns cientistas querendo mudar do momento da fecundação para que quando o embrião chega ao útero. E aí liberaria para descartar o embrião até o 5º dia, tranquilamente, né? Mas essa é uma visão que a ciência oficial ainda não aceitou. E não tem embasamentos para mudar. Outro grupo defende que a vida só começa quando ocorre a atividade cerebral. Até então não há vida. A vida começa com a atividade cerebral. Eles dizem isso pelo seguinte: eles defendem que se a morte é oficial hoje, é quando para a atividade cerebral. Então, se a morte é definida como a parada, né, da atividade cerebral, a vida também começa quando inicia a atividade cerebral. Principalmente quem defende isso são principalmente os grupos que defendem a legalização do aborto. E aqui nós já estamos falando, né, de 6 a 24 semanas da atividade, né, da evolução do embrião ali dentro do útero da mãe. Falando da 6ª à 24ª semana. Então, vejam como está sendo importante esse momento, porque muitas coisas estão entrando e aproveitando essa oportunidade para... Imagine, nós estamos discutindo para não tirar a vida do embrião no 5º dia. E aí, já outro grupo que defende a legalização do aborto está trabalhando, já tentando mudar que a vida começa a partir, né, da atividade cerebral. E com isso abriria precedentes para legalizar o aborto. Próxima. E existe outro grupo que defende a ideia de que a vida, né, só começa quando o bebê, o feto ali, pode sobreviver fora do organismo da mãe, que é da 25ª à 27ª semana, em torno disso ali, ele já tem condição de viver fora do organismo da mãe, né? Então, tem alguns que defendem que a vida só começa ali. E tem aqueles que defendem que a vida só começa com o nascimento. Ali é que começa a vida. Eles defendem isso porque, pela lei brasileira, né, só nesse momento é que o bebê, no caso, adquire direitos básicos, como herança, após nascer. Então, a gente vê que tem grupos de diversas opiniões, diversos pontos de vista diferentes. E aqui eu queria trazer, próxima, que é a posição de que nós, espíritas, temos hoje, baseado no Livro dos Espíritos, questão 344. Os espíritos afirmam para nós que a vida humana começa no momento da concepção.
Isto é, quando o espermatozoide se une ao óvulo. Ou seja, no momento da concepção, se uniu o espermatozoide ao óvulo, começa a vida. Isso os espíritos afirmam para nós. Ok? Próximo slide, Edson. Nós vamos, a partir de agora, falar das células-tronco na visão espírita. A opinião, né, de uma pessoa muito importante no meio espírita e que trouxe para nós os entendimentos. Mas antes, vamos ver se há alguma questão aí, Edson. Agora o pessoal despertou. Mas eu estava, enquanto você falava aqui ali daquelas situações de que há grupos que entendem que só depois de que o bebê começa, tem condições de viver, né, fora do útero, que seria com 24 semanas, né? A informação que eu tenho é que de 25 a 27 ali, né? Eu estava pesquisando aqui no Google, né? O nenê mais jovem prematuro que nasceu e sobreviveu. Sabe com quanto? 21 semanas e 2 dias. Olha só. Então, aqueles grupos ali já foi por água abaixo. 25 semanas. Já tem casos com 21 semanas Você vê? Que sobreviveu. Pô, 21 semanas é 5 meses, né? 4 vezes 5, 20, 5 meses e pouco, antes do 6º mês. Que interessante, né? Mas vamos trazer aqui agora, o pessoal começou a participar. Eu acho até que você vai falar já disso aqui, né? O Carlos perguntando, ó. Vamos sim, Carlos. Guarda aí que nós vamos falar disso aí, já. Você veja, agora há pouco você falou lá na questão 344, qual que você falou ali do livro? 344, o livro dos Espíritos. Que a vida já quando há fecundação, né? Isso, momento da fecundação. Então, eu imagino que nesse momento já tem espírito ali, né? Porque a vida, eu acho que é esse o entendimento de vida. Já existia um espírito naquele embrião? Ou não é essa a ideia? Eu vou dar um spoiler para você, eu vou falar disso aqui para frente. Você não quer contar tudo. Eu vou dar uma adiantada aí. Segundo os espíritos, antes até aquele espírito que vai ser destinado, né? Ele já está sendo trabalhado antes do momento da concepção ali. Olha só. Tem que ver os aceites do pai, da mãe. Então, já está se criando um vínculo, né, entre a mãe e aquele espírito. No momento da concepção, já é feita a ligação, o primeiro laço fluídico já se faz ali no momento da concepção. Olha só. E é o que a gente vai ver para frente ali. Legal. Então tá, não vamos adiantar muito, vamos deixar para depois, viu, Carlos? Depois nós voltamos a conversar. Aí. A Andréia também, a Andréia fez uma reflexão bem interessante aqui, Edivaldo, olha só. Vai além disso aqui, ela começa dizendo assim, ó, se as pesquisas estão avançando, não seria esse um sinal da espiritualidade sendo a favor deste procedimento? Eu diria assim, André, nada, a gente vai falar, bem no final a gente vai dizer isso, mas vou adiantar também, nada acontece no plano material que não seja concebido antes essa ideia no plano espiritual para trazer para cá. Nada acontece sem que Deus permita. O que se precisa é que a ideia nunca vem pronta. Ela vai amadurecendo. Então, há um caminho. Então, o homem mesmo, ao detectar, por exemplo, que as células embrionárias, elas são ótimas, porque elas se reproduzem. Só que você tem que destruir uma vida para isso. E, como desvantagem, eu diria assim, sempre a espiritualidade mostra para nós as chaves, os segredos, né? Da seguinte situação. Se você usa uma embrionária, uma célula, né, embrionária, célula-tronco embrionária, o risco de ela dar certo é muito pequeno. Ela é ótima, mas os riscos são grandes. E pode desenvolver... A pessoa se cura de uma coisa e pega uma coisa pior. Então, existem aquelas chaves, aqueles pontos que ele mostra para nós. Olha, o caminho não é ir. O caminho não é ir. Vamos em frente.
Vocês continuam estudando, vocês vão descobrir, né, Edivaldo? Então, é isso. E essas pesquisas estão avançando, é um sinal que a espiritualidade está junto, porque o homem, né, a parte do material, vai descobrindo com a permissão divina, com o auxílio da espiritualidade. Mas o caminho não é destruir a vida, que está por vir. Isso. E aí eles o homem, no seu ímpeto, no seu desejo, né, no seu afã de querer resolver as coisas rápidas, já quer ir usando antes da pesquisa ficar segura, né? Então, agora já se está trilhando aquele outro caminho de conseguir transformar células adultas em células embrionárias, semelhantes às embrionárias. Vão regredir, reprogramar. E então, a gente vê que a espiritualidade vai permitindo, mas ela vai colocando, como eu falei, aqueles bloqueios, mostrando, ó, o caminho é por aqui, mas não assim, né? Então, a espiritualidade vai orientando. É isso, André, é bem isso. Ela continua a reflexão aqui, ó. Ela diz assim, veja, é sequência, tá? É sequência. Ela continua, né? Ela teve aquela primeira colocação, né? Você já explicou para nós, mas aí ela faz essa aqui, ó. Mas é aí que fico pensando, como fica o caso das provas e expiações das pessoas por se curarem das doenças com o uso de células-troncos. E aí nós vamos dizer mais uma vez essa questão. Só vai se curar, com certeza, aquele que já tiver vencido a sua expiação. Aquele que chegou o momento de aquela expiação já ser eliminada. Vamos lembrar, Jesus curava todas as pessoas que o procuravam? Então, Jesus não chegou a curar todo mundo, porque tinha pessoas que já tinham expiado, a sua prova, o seu momento já tinha expirado, ele já tinha cumprido. Então, Jesus curava. Então, é assim que vai acontecer. Quando as pessoas não vão... essa questão das células embrionárias, ou células-tronco, né, as adultas com características de embrionárias, é um caminho. Não quer dizer que todos vão se curar. Não quer dizer isso. Mas é um caminho que vai mostrar que aquele que já cumpriu as expiações, esse com certeza vai se curar. Como diz Jesus, né? Os teus pecados já estão perdoados. Ou seja, você já está com o teu resgate completo. Então, a cura vai chegar para você. Então, fique tranquila. Tudo na lei de Deus funciona de acordo. Aqui tá legal aí. Tá, ela deixa aqui uma recomendação para nós. Ela diz que essa questão do laço fluídico está bem retratada no filme Deixe-me Viver, que o primeiro laço fluídico já é ligado antes da fecundação, o que você falou aqui, né? Eu diria que não é. Ele é feito um vínculo entre a mãe, mas a ligação com o embrião, né? Ele tem que fecundar, ele tem que existir para ficar o laço ali. Mas já há uma aproximação muito, né, entre esse espírito e a mãe, ficando já a coisa bem, bem próxima ali, né? Aí o Elcio aqui também contribuindo com a gente, né? Meu mano que mora lá em Balneário de Pissarras. Bem-vindo, Elcio. Tô com saudade, né? Qualquer um você achar aí. Estou sonhando muito com você. Então, é isso que o Elcio falou. A gente pode até, às vezes, hoje, uma enfermidade que a gente tem, a gente vai no médico, ele acha o problema e cura. Só que o nosso perispírito não está curado. Então, aquela enfermidade ela vai se manifestar em outro ponto. Aí tem que assistir a palestra, viu, Edivaldo? Tem que assistir a palestra de segunda. De segunda-feira. Você quer se curar? Viu, meu amigo? Eu lembrei de uma coisa rapidinho aqui, que senão a gente também... esses dias, eu gosto muito de ver essas questões, dessas notícias a respeito da evolução da ciência, principalmente em relação a órgãos, né? E eu vi uma descoberta, que, claro, está em estudo, isso aí demora muito tempo, que eles estavam desenvolvendo um tipo de tecido de um minério. E estão estudando, eu não sei em que universidade que é isso,
Mas aí me ocorreu aqui, quando a gente falava disso, de transplante de órgãos, né, também é um outro assunto, né, mas que tem uma relação aqui, né, Que que a nós já célula estudamos, tronca, né? Doação de órgãos, estudamos lá no início do ano. estudamos lá, mas que muitos órgãos, a própria ciência está desenvolvendo uma outra forma de fazer o órgão, né? Talvez de plástico, o próprio coração, de algo que você não precise usar o órgão humano, né? Então, a questão da célula-tronco, talvez, né, talvez, daqui a um tempo seja algo que nem se pense mais em utilizar, porque já vai se usar outro tipo de ferramenta que talvez não precise, não tenha o problema da rejeição, não tenha o problema de gerar outros tumores, né? E principalmente de destruir uma vida, né? Então, nessa questão da rejeição, se você pegar uma célula-tronco de nós mesmos, ela é adulta, você conseguir reprogramar ela para serem tipo, né, semelhante às embrionárias, você vai ter uma célula que vai agir em você sem rejeição, porque é tua. Ela não vai eliminar, rejeição. Elimina tudo isso, né? Todos esses Elimina problemas. tudo isso. Verdade. Vamos em frente? Vamos em frente, vamos em frente, vamos lá. Então, aí nós estamos aí agora, né? Vamos ver qual que é a visão espírita da célula-tronco. Né? Agora, realmente, já temos noção de toda a situação científica, como é que está, das polêmicas. Agora, vamos ver o que a doutrina espírita diz. Vamos lá. E eu vou utilizar aqui do material muito importante, bem significativo, deixado pela Marlene Nobre, que desencarnou em 2015. Mas ela, enquanto encarnada, era uma médica muito importante, né? Enquanto ela estava presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, e ela trouxe para nós muito material. Então, ela diz para nós, primeiro, nós defendemos a utilização das células-tronco adultas. Somos contrária à fabricação das embrionárias, ou seja, na posição da opinião espírita, de alguém muito ligado à questão da medicina, com todo esse conhecimento científico também, ela coloca: a doutrina espírita defende a utilização de células-tronco adultas. E nós somos contrários à fabricação das embrionárias, ou seja, a utilização das embrionárias. Por quê? Porque tira a vida. É um aborto, não deixa de ser um aborto no 5º dia. Então, todo o maior, ela diz para nós, todo o maior sucesso terapêutico que até agora foi obtido com as células adultas, que se revelam muito mais apropriadas para a utilização de forma terapêutica. Então, essa é a opinião de uma doutora espírita, e que, juntando todo o conhecimento científico dela com a opinião dos espíritos, né, traz para nós mostrando isso. Então, se pegar as células-tronco adultas e reprogramar como uma embrionária, não há problema nenhum, porque as rejeições são menores. A questão de criação de tumores são muito, mas muito menores, né? Próxima. Por isso, baseado na informação dela, nós colocamos que a posição da doutrina espírita é contrária à utilização das células-tronco embrionárias. A doutrina espírita posiciona-se favoravelmente à utilização das células-tronco adultas. E aí vamos trazer mais informações da Marlene Nobre. Próxima. E ela colocou para nós, né, diz ela, segundo, então, né, nós vamos se basear no que Marlene... Então, segundo Marlene, não há dúvida que a união do espírito com a matéria se dá no momento da concepção ou da fertilização ali. Ou seja, no instante que se fundem o óvulo e o espermatozoide. E ela diz mais. Isso pode acontecer, né, na concepção natural ou na artificial. A hora que os cientistas unem um espermatozoide com um óvulo, é o mesmo que iria acontecer, né, de forma natural.
não existe no processo divino, nas leis divinas, 2 pesos e 2 medidas. Então, se a concepção, a ligação do espírito se dá no momento da concepção, no momento que se une o espermatozoide com o óvulo, dentro da mulher, né, é o mesmo que vai acontecer se for artificial, in vitro, né, em laboratório. Unir o espermatozoide com o óvulo é o momento em que liga o espírito ali. Ok? E aí, próxima, e aí ela ainda faz um questionamento. Aos que supõem que a vida começa só no instante em que o óvulo fecundado se fixa no útero, ou, né, que é o 6º dia, ou após esse período, qualquer outro período para frente, Marlene questiona. Se o espírito do reencarnante age como um modelador, né, um modelo organizador biológico, é ele que dá toda ele que define toda a organização de como vai ser aquele ente, né? Ele modela o embrião. Então, quem assumiria esse papel de dar esse início, esse start essencial do instante da concepção até a chegada do útero? Então, quem estaria dirigindo o óvulo, né? O óvulo, o espermatozoide, e a hora que se une os dois, que é o momento chamado zigoto, a hora que há essa união, a partir do zigoto até o blastocisto, que quando o nome dado, quando chega no 5º dia do embrião, quem é que fica determinando toda essa multiplicação desse célula crescendo e definindo, modelando esse novo embrião que está surgindo ali, esse novo ser que está surgindo ali? Quem que faz isso? Seria uma coisa automática, sem ter nada ligado a ele? Próxima. E aí, agora, né, o Carlos nos perguntou, e agora a gente vai começar a falar sobre isso. Em que momento o espírito se une ao corpo? Nós vimos quando começa a vida. Começa a vida é o momento da fecundação. E em que momento o espírito se une àquele corpo, aquele início de vida ali, que vai gerar o embrião? Então, vamos lá, próxima. Então, esta afirmação do que a gente vai falar aqui agora se encontra nos livros A Gênese, no capítulo 11, item 18, Livro dos Espíritos, questão 344, e livro O Consolador, questão 31. Dizem os Espíritos, né, que a fecundação, no momento da fecundação, inicia-se a ligação do espírito com o corpo. Fez a fecundação, ou seja, uniu espermatozoide com o óvulo, fecundou, ligou o espírito. Está ligado o espírito ali. Próxima. Opa. É o próximo mesmo. Aí, no livro Missionários da Luz, capítulo 13, que é reencarnação. É aquela reencarnação, a preparação da encarnação do Segismundo, que foi feita pelo instrutor Alexandre. André Luiz descreve para nós ali que a ligação fluídica entre a mãe e o reencarnante se dá antes mesmo da fecundação. E que o processo da união do espermatozoide ao óvulo, que é o momento do zigoto, é onde se completa esse processo de instalação do laço fluídico, da interface físico-espiritual, dando início à reencarnação. Então, o André Luiz nos coloca, então, que antes mesmo dessa fecundação, né, ali do óvulo pelo espermatozoide, já há uma ligação fluídica entre a mãe e o reencarnante.
Mas essa ligação ela se completa de forma se instalando já o início da vida, fazendo com que esse espírito agora esteja ligado diretamente com a mãe através desse início de vida ali, do embrião que começa ali. Próxima. Então, podemos dizer, portanto, que o espírito inicia a ligação ao corpo que lhe dará vida desde o instante da concepção por um laço fluídico. E esse entra em uma fase em que Allan Kardec chamou de perturbação, porque ele ligou-se com a mãe ali naquele embrião, só que, nesse momento, ele ainda tem consciência espiritual e que ele vai perdendo isso gradativamente, à medida que a gravidez avança. Tem espíritos que, logo em seguida, nos primeiros dias, já entram em estado de dormência, aguardando o prosseguimento ali da evolução da gravidez para nascer, né? Mas existe a possibilidade de muitos espíritos, não já nos primeiros dias ali, já entrar no estado, né, de dormência para acompanhar a mãe ali. E sim, tem espíritos que ficam até o 4º mês de gestação tendo atividades no plano espiritual. Claro que isso depende do grau evolutivo do espírito. Então, até o 4º mês, ainda há possibilidade dependendo da evolução do espírito, ele ter uma atividade no plano espiritual. Só a partir daí é que daí ele deixa essas atividades e entra nesse processo de adormecimento, para que ele venha reencarnar. Ok? Próximo. E aqui a gente encontra agora, na questão 353 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos dizem para Kardec que o espírito que vai animar aquele corpo tem existência fora dele. Ou seja, ele ainda não está encarnado, mas está ligado ao embrião, que é o que eu acabei de dizer, né, anteriormente ali, que dependendo do estágio evolutivo, ele tem existência ainda fora dele. Só depois, como a gente viu ali, do 4º mês à frente, é que ele precisa necessariamente desligar-se das atividades do plano espiritual para daí entrar de forma definitiva no processo reencarnatório. Próximo slide, e paramos aqui, vamos ver se tem alguma questão aí, Edson. Porque agora vamos responder aquilo que o Carlos nos perguntou. Aqui, meu amigo, a coisa está polêmica. E realmente eu concordo em partes com o Carlos aqui, concordo com o Carlos com o que ele fala aqui. Eu vou colocar o comentário dele. Claro. Inclusive, a gente já ouviu, mas a gente quer ver a tua opinião. O que você diz disso aqui, ó? Né? No caso dessa fecundação in vitro, dos embriões que ficam congelados, né? Porque o Carlos está levantando essa possibilidade. Será que todo embrião que está lá congelado tem um espírito acoplado a ele? Né? E aí ele dá esse exemplo, às vezes um embrião que vai ficar 30 anos congelado e às vezes vai ser descartado depois, porque depois de um tempo muitos são descartados, né? Bom, isso aí eu acho que tem previsão na lei também, não sei como é que funciona isso. Só para engrossar essa polêmica, eu vou citar daqui a pouco, mas teve um caso bem recente até, nos Estados Unidos, que pegaram um embrião que estava 24 anos congelado. E daí implantaram e nasceu. Nasceu. Eu lembro desse caso. Mas isso eu já vou falar de tudo isso aí. Isso aí é bom. Vai falar de tudo isso? Vai deixar. Então nós vamos depois voltar aqui. Vamos trazer o Carlos para entrar aqui junto. Tá bom. Viu, Carlos? Vamos esperar mais um pouquinho aí que o Edivaldo vai nos trazer aí. É bem isso que a gente vai falar. A partir de agora a gente vai falar disso. Vamos lá. Então, tá. Olha aqui, ó. O Elcio. Une-se no mesmo instante os 3 elementos, masculino, feminino e o espírito. Não sei se você que é irmão, por telepatia, você consegue pegar aí o... Vamos falar à frente, tudo isso aí. Vamos
não vamos adiantando, senão daí o pessoal, né, vai ter a resposta aí. Então tá bom. Então vai adiante, pode continuar. Vamos lá. Então a questão é: todos os embriões têm espírito? Todos? Próximo. Nós encontramos na questão 356 do Livro dos Espíritos, que diz para nós o seguinte: nem todos os embriões têm o espírito ligado. Isso, né, não estamos falando nem de espíritos congelados, por enquanto, né, de embriões congelados. Não estamos falando disso. Na questão 356, os espíritos dizem: olha, tem casos em que tem embriões, mas não tem espírito. Há casos de gestação nos quais não há o espírito destinado à vida no corpo em formação, e que ao nascer será um natimorto. Os espíritos nos dizem isso. Então, eu coloquei ali um desenho ali, mostrando que o embrião que tem vida, ele tem um campo biomagnético. E o embrião que não tem vida, não tem esse campo biomagnético. O que nós precisaríamos, para ter certeza, é criar um aparelho que detecte esse campo biomagnético. Isso não foi feito ainda. Mas eu vou falar de um aparelho que alguém estava tentando fazer sobre isso. Mas só para quê? Para nós fecharmos esse raciocínio. Os espíritos estão dizendo que nem todos os embriões têm o espírito ligado. Nem todos. Mas vamos falar agora dos embriões congelados. Próxima, pode entrar já. Vamos para frente aí. Então, as células embrionárias são retiradas de embriões congelados. Então, vamos lembrar. Nesse processo todo, as pessoas fazem os tratamentos para terem filhos, aí vão gerar, né, vários embriões. Um deles vai ser utilizado para a gestação da mulher. E os outros embriões, né, que também forem surgindo, eles vão ser congelados, porque só vai ser aproveitado um naquele momento. E os outros tantos vão ser descartados aí. Então, o que acontece? Então, segundo, nós temos informações sobre isso. Então, depois de 48 horas da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, quando ele já apresenta 4 células, o embrião está pronto para ser transferido para o útero ou para ser congelado. Então, depois de 48 horas de fecundação, ele já pode ser colocado no útero ou ser congelado. Vamos lembrar, até 5 dias, 5 dias seria o máximo para que pudesse daí retirar, né, células embrionárias dele. Então, por isso que eles fazem o congelamento mais, né, após as 48 horas e antes do, né? Aqui nós estamos falando de 2 dias, de 2 dias ao 5º dia, onde tem que congelar ele, senão não vai ser utilizado. Então, esse embrião é colocado em um material de cultura que ajuda a mantê-lo viável depois do congelamento. Então, ele é colocado quimicamente, né, em laboratório, num material que vai manter ele ali pronto, né, essa cultura vai mantê-lo pronto, viável, se depois você descongelar ele, para usar para fins terapêuticos ou para se implantar no útero da mãe. Então, esses embriões ficam congelados em tanques de nitrogênio a uma temperatura muito baixa, em torno de 196 graus negativos. Só para vocês terem ideia como é que é. Agora sim, próxima. Agora, quanto tempo o embrião pode ficar congelado? Então, não há limite para esse armazenamento de embriões congelados, que pode passar de 30 anos. Como a gente ainda não... Essa técnica é nova, os embriões de mais tempo, né, não passaram ainda de 30 anos. Os embriões congelados com 3 anos ou mais
Aí vem a lei, né? Poderão ser doados se essa for a vontade expressa dos pacientes, mediante autorização judicial. Então, pela lei brasileira, esses embriões que não vão ser utilizados pelo casal não podem ser descartados. Só havendo duas destinações possíveis: doar para pesquisa ou doar para um outro casal infértil. Essa é a situação que nós encontramos nos embriões congelados. Vamos lá, vamos em frente. Então, alguns pesquisadores defendem que após 3 anos de congelamento, os embriões ficam inviáveis. Ou seja, eles não vão gerar vida mais, eles poderiam ser aproveitados, descartados para o uso terapêutico daí, né? Só que isso não é uma verdade. Que após 3 anos, né, poderia descartar, eles ficam inviáveis, isso não é verdade. Há vários casos de embriões que ficaram congelados por muito mais que 3 anos e foram implantados e geraram bebês saudáveis. Eu citei 2 casos aqui. Há um caso de um menino no interior de São Paulo que, antes que ele fosse parar no útero da mãe, ele passou 8 anos congelado num tanque de nitrogênio, né? Líquido lá. Esse é um caso. E hoje eu consegui essa informação que o caso mais recente é o de uma americana que teve um bebê gerado de embrião congelado há 24 anos. E tem um monte de casos, então, mas eu trouxe só 2 porque não há necessidade de a gente falar mais sobre isso. Então, a gente vê que existia espírito ligado nesses embriões. Senão, ele não ia gerar vida ali. Não ia ligar outro. Naquele momento, ia ligar um espírito ali. Ele tinha que ter se mantido ligado ali, nesses embriões. E aí que agora vamos discutir um pouquinho. Qual que é a visão espírita? O que os espíritos dizem a respeito dessa situação? Vamos lá. Opa. Edivaldo, mas me diga uma coisa, não há possibilidade desse espírito, ele teria uma certa liberdade, ele vai ter que ficar adormecido durante todo esse tempo? Não. Ele não vai ter atividade no mundo espiritual, por exemplo? Dependendo do estado evolutivo dele. Interessante. Eu vou responder agora. Tem muitas. Vou te responder agora. A Leia até colocou uma questão bem interessante aqui, mas eu vou esperar você responder, depois eu vou trazer mais as outras questões aqui. Não, a resposta vem agora. Pode ir. Então tá, vai lá então. O que os espíritos nos falam, então, dos embriões congelados? Então, né, a visão que os espíritos dão, a visão espírita. Bom, vamos lá. E no caso do congelamento de embriões, que existia a ligação espiritual. Nós vimos ali que, né, os espíritos falaram que pode existir embriões sem a ligação do espírito, né? Mas no caso do congelamento de embriões e existir a ligação espiritual. Então vamos lá. Esses embriões congelados terão vida orgânica e vida espiritual. Eles têm espírito ligado ali. O espírito que está destinado à encarnação está ligado a esse embrião congelado, aguardando a oportunidade de vir a ser implantado e iniciar o processo encarnatório. Aí, depende do estágio evolutivo dele, enquanto aguarda, o espírito que está ligado ao embrião congelado pode, de acordo com o seu estado evolutivo, ter ou não atividades espirituais. Ele só está ligado. No início, lembra que nós falamos isso quando até acontece no útero da mãe. No início, até o 4º mês, o espírito pode ter atividade, depende do estado evolutivo, pode ter atividade espiritual. Nesse caso, ele vai estar ligado e não vai desenvolver. O embrião está lá, ele está ligado a esse embrião e ele está lá. Ele pode exercer atividade, depende do estágio evolutivo, ele vai exercer atividade no plano espiritual, normalmente. Próximo.
Então, como o espírito reencarnante está apenas ligado por um cordão fluídico ao embrião, ele pode usufruir de certo grau de liberdade de acordo com o seu estado evolutivo. Olha, Emmanuel fala para nós sobre isso no Consolador, questão 31. Então, ele pode estar ligado e usufruir de certa liberdade no plano espiritual. Está ligado, mas se ele for ativado, ele vai entrar todo aquele processo, né, de evolução da gravidez normalmente daí. Próximo. Portanto, enquanto não ocorrer a ativação daquele embrião, ele pode ter vida normal, sempre dependendo do estado evolutivo. Ele pode ter vida normal no plano espiritual, ele pode ter uma liberdade mais restringida, ele pode ficar em estado de dormência, totalmente desligado das atividades do plano espiritual todo esse tempo. Se o embrião acaba sendo destruído, o espírito se desliga e vai procurar outra possibilidade encarnatória. Tem espíritos que, quando vê que vai demorar muito, nem foi destruído o embrião, ele continua congelado. Ele se desliga, porque pode surgir uma outra oportunidade encarnatória, ele se desliga daquele embrião e vai reiniciar um novo processo encarnatório em outra possibilidade. Então, existem várias situações. Próxima. No caso do congelamento de embriões e não existir a ligação espiritual, nesse caso, os embriões estão congelados e têm apenas vida orgânica, não tem vida espiritual. Pois o espírito que estava destinado àquela encarnação, né, somente esteve ligado a ele, aí, alguns, é só no início. Quando vê que vai ser congelado, vai demorar tempo, ele se desliga, vai procurar outra possibilidade. Alguns ficam um certo tempo, né, aguardando. Então, tem alguns espíritos que, após constatarem de imediato que vai ser congelado, que vai, né, eles já buscam outra possibilidade. Outros ficam ligados por algum tempo. E, após constatarem também que vai demorar demais, acabam se desligando e procurando outra oportunidade encarnatória. Nós vimos ali que ficou um espírito de 24 anos. Como é que pode acontecer isso? Vamos ver isso agora, né? Próximo. Raul Teixeira. Viu, meu amigo? Me desculpa aqui te interromper, mas é que vem um negócio na minha cabeça aqui. Olha só, veja, existem casos, né, em que o casal faz a fertilização porque não estão conseguindo engravidar, o casal não está conseguindo. E aí, acontece a gestação, a mãe vai até o final da gestação, nasce um filho, 2, 3, sabe-se lá. E depois, naturalmente, ela engravida de forma natural. Tem vários casos assim que acontece. Daí, enquanto você falava dessa situação que o espírito está lá, às vezes, naquele óvulo, às vezes ficaram alguns óvulos congelados. E ele mesmo se desliga para participar de um outro processo. Como a gente sabe que o núcleo familiar é um projeto feito no planejamento reencarnatório. De repente, aquele espírito estava lá e ela acaba engravidando naturalmente. Poderia, na minha... não sei se poderia o espírito daí sair e vir para... É uma possibilidade. Interessante, né, essa possibilidade. Então, lembrando que esse espírito não é ele que se desliga, tem ali claro. Né, todo o conjunto né, dos médicos da espiritualidade que trabalham nisso. Olha, você vai ter que ficar aí, vai ficando, não vai dar, vamos, surgiu uma nova oportunidade, vamos lá. Ou a tua mãe agora já pode se engravidar. Desliga aqui que nós vamos você vai lá agora, olha que interessante. Tudo isso é possível. Legal, tá bom, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver agora aqui o que Raul Teixeira mostra para nós. Né? Raul Teixeira, num artigo que ele publicou na revista Espírita Allan Kardec, ele sugeriu que os espíritos que se propõem a esta ligação, a essa questão de ficar, né, de ficar congelado ali no embrião, tudo, né?
junto com o embrião, são espíritos, são entidades espirituais muito devedoras da sociedade, que se ofereceram para vir ajudar no progresso da ciência. Que nesse trabalho de servir a ciência, eles conseguem ressarcir seus débitos, ao invés de renascerem na Terra e sofrerem situações de enfermidades variadas durante largos anos. Então, é uma possibilidade, então, de resgate de espíritos devedores vir ajudar o desenvolvimento da ciência e ser sujeito a ficarem, né, com seus embriões ali, ao qual ele está ligado, ficar congelado, mostrando que há possibilidade, então, dessa questão do nascimento em vida aqui, né? Tá aí, ó, que a Lé acabou de citar aí, ó. Então, eles estão aqui para ajudar a ciência. É uma forma de resgate dessas entidades. Para ajudar, né? Em vez de nascer e passar por várias expiações e provas, eles passam por essa prova, de se ligar ao embrião e ficar congelado. É uma forma de resgate também. Essa próxima aqui é muito interessante, né? Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos, ela diz para nós que há outros espíritos que, para fugirem de seus perseguidores, que estão sendo muito perseguidos na espiritualidade, eles são levados a estagiar, ou seja, a se ligar nesses embriões congelados, e passam um período muito grande em dormência. E nesse período eles estão livres das perseguições obsessoras. Então, há uma possibilidade, então, nesse caso, desse embrião que ficou 24 anos congelado, há uma possibilidade desse espírito, se ele era um espírito devedor, perseguido por outros, de ele ter ficado em dormência durante esse tempo. Para poder, né, nesse período, ele está ajudando a ciência a desenvolver e, ao mesmo tempo, fica impedido de ser perseguido por outras entidades. Como essa mesma pessoa, né, que nasceu agora, ela poderia ter ficado 24 anos ligado a esse embrião e ter tido atividade normal. Então, há essa possibilidade dos embriões também ficar ligados e em dormência por necessidade, por um longo período. E como não sabemos quando tem espírito ligado ou não ao embrião, nós não podemos aceitar a eliminação pura e simples desses embriões congelados. Assim como somos contra o aborto, também somos contrários a qualquer tipo, né, ato contrário à vida. Nós também não concordamos. Lembrando que eu coloquei ali que todo embrião com o espírito ligado, ele apresenta um campo bioenergético. Como nós temos campo bioenergético, nós estamos encarnados. E o embrião que não tem mais vida, ou a pessoa que desencarnou, né, já não tem o campo bioenergético. Então, o embrião que já desligou sobre o espírito dele, já não tem campo bioenergético. E aí que eu queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante que eu encontrei. Próxima. O doutor Hernani Guimarães Andrade trabalhou incansavelmente para tentar identificar esses campos bioenergéticos. Ele até idealizou um equipamento para isso e chamou esse equipamento de tensionador espacial magnético. Ele descreve isso no livro Espírito, Perispírito e Alma. Ele fala do embasamento teórico sobre esse aparelho. E também, 2 anos antes dele desencarnar, ele passou todo esse, né, conhecimento que ele tinha sobre esse equipamento para outras pessoas, para outros grupos que estão trabalhando e desenvolvendo. A hora que desenvolver isso, vai ser a coisa mais simples, né? Pega o embrião, passa o aparelho lá, não tem campo bioenergético. Esse pode descartar. Esse ainda tem. Esse não pode descartar. Essa seria a ideia, o desenvolvimento da ciência, né? É isso que nós precisamos fazer. Para nós finalizar, então, vamos falar
que nós não devemos violar as leis divinas. O homem hoje tem esse conhecimento, mas por que tem? Próxima. Na questão número 8 do Livro dos Espíritos, esclarecem os espíritos que não existe acaso. As descobertas feitas pela genética para aportar no planeta Terra teve primeiro, necessariamente, a permissão de Deus. Então, esse conhecimento todo sobre células-tronco, que a nossa medicina material está desenvolvendo, está chegando a ter esse conhecimento e manipulando, né? Tudo isso, ele é algo que foi planejado pela espiritualidade. Concedido isso, uma permissão das leis divinas para que isso acontecesse. Próxima. Então, diante desse exposto, que nada acontece por acaso, então, por uma questão de coerência com a doutrina espírita, nós não podemos dizer que a ciência está errada nesse avanço. O que ela precisa é avançar mais para evitar de se utilizar, né, embriões que precisa ser destruído uma vida que está ali, que tem espírito ligado a ele. Então, por respeito aos princípios morais, nós não podemos admitir essa violação à lei divina, tirar a vida, né? Mas cabe a nós analisar tudo isso baseado nas leis de Deus. Não é porque eu acho, porque eu não quero. É as leis de Deus. Tirar a vida não é dado a ninguém. Próxima. Por isso, as células-tronco que estão trazendo muita esperança a muitos portadores de enfermidades onde existe essa necessidade de ver que a recomposição celular, as células-tronco podem resolver, essa terapêutica das células-tronco pode trazer a saúde a essa pessoa. Então, nós somos, né, a favor das pesquisas. Mas vamos lembrar, tudo isso, apesar do tempo, está muito no início das pesquisas. Ainda há um caminho a ser seguido. Mas vamos seguir confiantes que tudo vai se resolver sem que haja a violação das leis divinas. Nós já vimos que o homem já achou o caminho. A descoberta das células troncos induzidas, que é as adultas reprogramadas para serem parecidas com as embrionárias, é um grande caminho, né? Então, acho que a gente já tem uma boa ideia de como conceber agora nas nossas conversas sobre essa questão, né?